Olá pessoal, tudo bem? Professor me serve aqui de volta para mais uma videoaula para você do nono ano. Você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Professor, dá um suporte aí, viu? Apresenta nossas videoaulas para os teus alunos como tarefa. Na aula de hoje, número 57, vai falar sobre estatística, medida de centralidade. Mas antes disso, eu vou apresentar a nossa equipe e ainda pedir, é claro, né, a nossa música de sempre, de abertura. Hoje estamos com o Jefferson, nosso apoio aí, e ele, o sósia do Robertão, que é o nosso Jonathan, beleza? Robertão, solta o som aí, porque tem música para o DJ da matemática voltou. Vamos lá! E todo mundo curtindo aqui a nossa abertura. Só eu que tô balançando não, né? Geral, beleza? Vamos lá então para a nossa videoaula de hoje. Sejam todos bem-vindos, todos vocês, para poder a gente entender como constrói um gráfico. Eu preciso entender as etapas de estatística, tá bom? Então vem comigo, ó. Primeiro, já recapitulando, que a estatística pode ter surgido aí das duas línguas, tanto a língua grega como a língua latina, e aí nós vamos ter essa representação, tá? Na língua grega, nós podemos entender duas expressões que auxiliam o conceito do que é estatística, que é estabelecer ou verificar. Na língua latina, nós vamos ser estado ou situação. Aí é mais fácil, né? Muito mais fácil porque você sabe, recentemente, que processo de estatística geram a ideia de estado, beleza? Estado é verificado como? Pela estatística. Tranquilo? Então usamos bastante isso. Agora, como que ela faz? As etapas. A primeira etapa sempre vai ser, primeiramente, dimensionando a amostra da população, fazendo uma coleta de dados por meio de pesquisa de informação. Pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser uma relação em que sejam construídos a partir de um questionário, de uma entrevista, de uma pergunta ou de várias perguntas, tá? Fique à vontade. Agora, na hora que você for fazer a amostragem, faça a pergunta correta para obter o resultado correto, tá bom? Traz aqui, Jonathan, por favor. Maior erro na hora da produção dessas pesquisas é que os questionários são feitos, normalmente questionários são bem utilizados, né? Aí a pergunta está ambígua. A pergunta, por exemplo, para mulheres, qual a sua idade? Aí a mulher não quer estar expondo esse tipo de dados, a não ser que for essencialmente importante esse dado. Aí você também precisa justificar por que você está perguntando, tá bom? E aí tem que ter esse cuidado. Pergunta correta para obter a resposta correta. Não deixe a alternativa dúbia. Porque se você deixar, ele vai ficar na dúvida. Marcar o X lá. Qual delas eu vou marcar? Não sei. Enfim. Aí, na hora que você for construir o questionário, é o segredo para a amostragem, tá? Então, faz a pergunta correta e coloca as alternativas corretas. Se a pergunta for aberta, aí tu vai ter um trabalhão, porque o questionário é qualitativo, né? Para fazer a interpretação. Então, muitos questionários, muito trabalho, né, meu filho? Vamos lá, então, voltar para a segunda etapa. Obrigado, Jonathan. Olha aí. Em segundo momento, organizamos esses dados coletados, são os dados brutos, para depois construir o gráfico ou pode ser só a tabela, tá bom? Mas o gráfico só surge a partir da tabela. Então, os resultados obtidos nesse processo nós chamamos de estatística descritiva. Como é que acontece? Traz de novo aqui, Jonathan. Obrigado. Olha, nesse caso, eu uso o Excel. É uma planilha que está mais comum nos computadores, né? E no meu é mais comum por causa da plataforma Word, então eu uso bem. Aí eu uso o Excel, construo minha tabela em cima dele, coloco as principais variáveis e as duas últimas é frequência absoluta, frequência relativa. A absoluta é o número de casos que eu peguei de cada variável, de cada elemento, né? De cada um dos elementos investigados. E a frequência relativa quanto esse número de casos é do total, a parte todo, tá?
E aí, quando eu divido o número da frequência absoluta pelo o número total de casos, eu vou ter uma taxa. Multiplico por 100 e tenho a porcentagem. Pronto, posso construir o gráfico, tá claro? Mas a tabela é o suporte, não esquece disso. E uma tabela bem feita gera um gráfico bem feito. A exposição dos dados devem ser em porcentagem prioritariamente. Por quê? Porque se você colocar dados muito próximos das pessoas investigadas, dados muito pessoais, você pode identificar essas pessoas. E não é o ideal. Então, deixe em porcentagem. Por isso que a maioria dos gráficos, eles são expostos em porcentagem. Numericamente, quando eu vou trabalhar no agronegócio, quando eu vou trabalhar na educação financeira, na matemática financeira, na comercial, mesmo assim a tendência é porcentagem, tá bom? Combinado? Então vem comigo para o próximo, que é a última etapa. Que por fim a gente faz a análise confirmatória dos dados e aí verifica a margem de erro e os resultados da amostra refletem de fato a população, chamando isso de inferência estatística. De novo aqui, Jonathan, por favor, veja. Valeu. Nesse caso aí, eu preciso verificar se aquela amostra que eu peguei da população, ela corresponde exatamente ao todo, ou seja, à média geral da população, ou se ela está muito distante daquilo que a população precisa ou me expõe, tá? Por exemplo, você vai fazer uma análise no teu bairro para verificar a saúde da população. Aí você vai de casa em casa aí durante 3, 4 locais do teu bairro, 3, 4 ruas, mas aí não corresponde a todo o bairro que você mora. Só são 3, 4 ruas. Talvez você pegue as ruas de pessoas que cuidem melhor de sua saúde e diga, olha, eu não tenho diabetes, eu estou bem de saúde, e você vai pegar esses dados e talvez nem refletir a realidade do bairro todo. Então, o ideal é que você sorteie aleatoriamente quais são as ruas que eu vou verificar. Então, faz um sorteio ou já tenha uma ideia de que naquela determinada localidade tem mais pessoas que são atendidas no posto de saúde. Então, eu vou olhar ali quais são os problemas que mais acometem. Também assim eu vou ter uma noção distante do todo, tá bom? Agora, se eu conseguir analisar o todo, eu estou fazendo um censo e aí ele é muito mais preciso porque o erro amostral vai ser o mínimo necessário. O erro amostral é muito interessante como um alerta para você entender que talvez aquela sua amostragem não seja compatível ao todo que você tentou investigar. Tá certo? Vamos lá então. A grosso modo, nós temos população, amostra, estatística descritiva e aí inferencial. Na inferencial, nós temos medida de centralidade e medida de dispersão. É o que nós vamos investigar. Na medida de centralidade, nós temos amplitude, somatório, média aritmética e média aritmética ponderada, moda e a mediana. E não esquece, por favor, a mediana ela pode ser ainda assim dividida em 4 partes iguais, que nós chamamos de quartil, dividida em 10 partes iguais, que nós chamamos de decil, e dividida em 100 partes iguais, que nós chamamos de centil, tá bom? Tá aí, ó. Nem precisava ter... Vamos falar, né? Quartil, decil e centil, tá? Bom, como se faz a estatística pela medida de centralidade, que é o nosso objeto? A amplitude eu vou trazer de novo para vocês, tá? A amplitude eu pego o maior valor dos dados menos o menor valor dos dados. Por exemplo, na minha turma de matemática, qual foi a maior nota? 10. Qual foi a menor nota? 5,5. E a amplitude vai ser 10 menos 5,5. Tranquilo? O somatório, eu vou somar todas as notas da minha turma, todas as notas daquela avaliação. A média aritmética é soma todas as notas e divide pelo número de alunos. A média aritmética ponderada, eu vou pegar a avaliação de um determinado assunto e vou atribuir um peso. Por exemplo, a prova da primeira unidade tem peso 2.
A nota de recuperação tem peso 1. E aí eu vou somar multiplicar as notas pelos pesos e dividir pela soma dos pesos, tá? A moda, eu vou pegar a maior nota que houve na sala, né? A moda, o maior número da nota repetida. Então, vamos supor que de 30 alunos, 16 deles tiraram 8,5. É moda, né? Então, a moda é o 8,5, porque foi o maior número de notas que eu tive na minha sala, tá bom? E a mediana, se eu vou investigar os meus alunos, eu posso pegar a sala e dividir ao meio. Se o número é ímpar, vai sobrar alguém no meio, aí será a mediana. Boto na ordem alfabética, por exemplo, da chamada, e vou verificar qual é o aluno que está na mediana pela chamada. Aí vai ser o aluno, se for ímpar, o do meio, tá bom? E se for par, eu vou pegar 2 alunos, né, as relações, né, numericamente falando, você pega 2 valores e divide por 2, tá bom? Então, mediana par, eu pego os 2 valores, somo e divido por 2. Mediana ímpar é aquele que divide o grupo em 2 partes iguais. Tranquilo? Vamos lá, então. Que são essas medidas e para que servem, né? Essas medidas estatísticas, elas existem para nos ajudar a verificar determinado valor representa bem uma série de dados ou não. As medidas que nós vamos trabalhar são essas, tá? E aí, vou trazer, antes de trabalhar as questões com você, a gamificação, o WordWall. O WordWall é muito interessante e como ele é gratuito, eu trago para vocês, tá? Já usei essa plataforma nas aulas anteriores, mas eu gosto de repetir aqui, porque o WordWall é muito show. Qual é o exemplo de uma variável qualitativa ordinal? Então, presta bem atenção, é qualitativa. Você pode falar qualidade, em que sentido? Numa ordem, qualidade, ordem crescente ou decrescente. Então, o nível de açúcar no sangue é a qualidade ordinal, não é a qualidade de saúde, né? Peso, pode ser uma qualidade, mas não, ordinal ela já é, porque a gente nasce pequeno e vai crescendo. E aí vai aumentando a massa, sim, mas não é essa a qualidade que está se falando. Não, também não serão cor dos olhos, essa não é a qualidade ordinal. Cor dos olhos é uma qualidade que é influenciada, claro, dependentemente, né, da árvore genealógica da família de pai e mãe, herdado. Agora, a qualidade ordinal que eu posso garantir, com certeza, é a escolaridade. Se você estava no 6º ano, estudou, né, buscou qualidade educativa, cognitiva, e aí foi para o 7º, olha a ordem. Depois foi para o 8º e hoje está no 9º. Então, qualidade ordinal, a única resposta é a letra B. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre ela, sobre essa gamificação, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, esse quadradinho na cabeça do Jefferson. Mostra aí, isso aí. Valeu. E aí você já sabe responder a letra B rapidão, em 3 minutos e meio e avança, porque nós temos 4 plataformas de 10, tá? Joga aí e manda pra gente o resultado no Instagram que a gente vai pontuar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Questões agora pra gente trabalhar. Tem tempo aí, né, Jonathan? Eu não vi direito, não. Tem tempo aí, não tem? 10 minutinhos? Ah, tá bom. Então vamos resolver questões. Os alunos do 9º ano fizeram uma estimativa para 200 pessoas com base no estudo abaixo. Localize as medidas de centralidade no gráfico. Veja, hábitos saudáveis e longevidade. O peso dos fatores que fazem uma pessoa viver além dos 65 anos. Quais são os pesos desses fatores? Assistência médica, 10%. Estilo de vida, 53%. É o maior deles, ou seja, se você escolher um estilo de vida saudável, diminuir a bebida, atividade física, bastante água, alimentação saudável, viagens para a saúde mental, mesmo que seja, né, caminhar, fazer passeios, essas coisas aí. É um monte de coisa que você pode nomear para estilo de vida, tá? 17% é genética e 20% é meio ambiente. Ou seja, mora no sertão, numa fazenda, num sítiozinho onde tem água, tem comida, tem sombra. Quem não quer, né? Vai viver muito bem aí
por um bom tempo, né não, Jefferson? Vai ver bastante. Então, olha que gráfico interessante que dá para estudar um monte de coisa a partir dele, tá? Mas o que ele quer? Medida de centralidade. Então, vamos lá? Quais são as medidas de centralidade? Para analisar o gráfico, a gente vai precisar calcular a moda, a mediana e a média. A moda eu já sei dizer para você claramente. Estilo de vida. Essa é a moda. Então, faz disso a tua moda também, tá? Estilo de vida já é o maior valor, 53, entre todos. Já sei. Estou olhando aí o gráfico e já digo a resposta. Mediana. Aí eu vou ter que colocar na ordem, tá? A ordem do menor para o maior vai ser 10%, mais 17, mais 20, mais 53. E eu vou dividir esses grupos aí, né? Colocando eles. São 4, então vai ficar aí entre eles 17 e 20, entre a genética e o meio ambiente. Já descobri também para vocês. E a média não, eu vou a média somar e dividir pelas quantidades. Tranquilo? Vamos ver conosco? Vamos lá. Trazendo o gráfico aqui para o cantinho, aí nós vamos calcular. A moda, 55%, corresponde a 110 pessoas investigadas, ok? Muito legal, né? Já fez o cálculo, por quê? Não eram 200? Então, 100, 50% é a metade, é 100, 5% de 200, 10, tá vendo? Beleza, vamos lá então. Mediana, ela é par, ok? São 4. Então, nós vamos distribuir 100 mais 101, que são essas pessoas que estão aí na divisão, né? 200 pessoas. Então, a pessoa que está na posição 100, mais a pessoa que está na posição 101, porque é par, não são 200, então ela vai somar e dividir por 2. Então, 101 mais 100 dividido por 2 vai dar 100 e meio, né? 100,5. Beleza? Tranquilo até aí? E aí, no caso da média aritmética, eu vou ter 200 pessoas divididas por 4 grupos, que são assistência médica, genética, meio ambiente e estilo de vida. Aí 200 dividido por 4, eu tenho 50. Então a média é de 50 pessoas para cada um desses hábitos saudáveis. Só que você olhando, veja, olha, observa a média, observa o valor que eu tenho. É claro que no estilo de vida, esses 50 aí nem se compara, não chega nem à metade desse estilo de vida, tá vendo? Vai ser muito maior do que a assistência médica, tá vendo? Então, a média serve para esse comparativo, para você ver que a pesquisa, normalmente com a média, ela pode distanciar ou se aproximar da realidade local que foi identificada. Viu como é fácil? Então, moda, mediana e média apontadas para vocês, tá bom? Tudo certinho aí? Beleza, vamos lá. Adianta. Questão 2. Para a final do Campeonato Estadual de Futebol, são classificados 4 times. Foi feita uma pesquisa entre os alunos da escola com o objetivo de saber a preferência em relação a um deles. Cada aluno votou em um só time e os resultados estão no gráfico a seguir. Localize as medidas de centralidade no gráfico, tá? Bom, os times foram Tramengo, esse foi legal, foi. Clube Lienense, Solfa Fogo e Tasco, esses nomes são maravilhosos, eu gosto. Aí os votos válidos foram 36, 42, 19, 24, tá aí, ó, tudo para você, TCSO, cada um localizado. Quem mais ganhou já tá claro, o vermelhão aí foi o C, né? Foi o C, foi o Clubinense. Esse já é, na medida de centralidade, a moda, tá? Já tá claro aí, beleza? Vamos ver os demais aí. Vamos lá, vamos fazer o... Quem ganhou foi o Clubiense, 42 alunos votaram nele. A mediana é ímpar, deu 121, porque a gente somou assim, ó. Esses valores, 36 mais 42, mais 19, mais 24, tá? E aí, quando você faz essa soma aí, deu 121. Vamos buscar metade de 121? Vai estar entre quem? Entre o 61, né? Porque na ímpar, o 61 é o que divide exatamente esse grupo ao meio, tá bom? Então, a mediana é 61, tá certo? A média aritmética vai ser 121 dividido por 4, porque foram 4 times,
4 grupos aí colocados, cada um sendo seu time, e aí deu 30,25. Veja que interessante como a média aritmética não está tão longe da moda não, tá vendo? Ela ficou próxima, foi interessante. Agora, distanciou bastante do solta-fogo, né? Solta-fogo é que ficou bem abaixo, beleza? Fazendo esse comparativo, fica assim, ó. O solta-fogo foi o menos votado e ficou bem abaixo da média, e os demais ficaram aí bem próximo da média. O mais próximo da média, com toda certeza, foi o Flamengo, tá bom? Vamos lá, então. Que aí deu próximo, né? Ó, a indicativa. Tá vendo como a média deu? Ficou legal. Gostei dessa comparativa aí. Certo? Esse comparativo já deu tudo certo. Vamos seguir. Muito. Ó, questão do Enem para a gente trabalhar. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Eu sei que são regiões completamente distintas para trabalhar, né? Mas o Enem usou como base aí a questão do Enem, porque a gente tem região Nordeste, tem uma região já aí meio que já central, né? Na transição para o Sul, e tem a região do Sul aí, tá vendo? Então eles pegaram regiões aí próximas para trabalhar. Para analisar o gráfico, eles vão calcular a moda, mediana e a média. 2 minutinhos para resolver. Vamos lá comigo então. A moda é 9. Por quê? Olha o gráfico comigo, tá? Vamos lá, voltar. A 9 é o maior número que nós temos, tá bom? A moda é 9, é a maior representatividade, ele tá lá em cima, ó, tá vendo? Esse pontinho aí, viu agora? A animação ajudou. Beleza. E aí, mediana para 14 dados. Tranquilo? Foram 14 dados coletados. Eu vou buscar os dois centrais, 7,5, ok? E 7,6. Vou somar e dividir por 2. São os centrais, tá vendo? Esses são os elementos, beleza? Cada um deles apontando para vocês e vocês terão uma ideia da noção, tá? Aí eu coloco todos eles nessa ordem e vou buscar o termo central. Dividir em 2 grupos iguais, sobram 7,9 e o 8,1. Vou somar e dividir por 2, tá? Mediana par, a gente soma e divide por 2. 7,9 mais 8,1, mediana vai dar total de 8. Tranquilo até aí? Aí vamos finalizar com a média. A média vai ser 112,8, que é só somar, tá? Todos esses valores, soma aí com calma, dá uma pausa no vídeo e soma, que você vai ter 112,8 dividido por 14, deu aproximadamente 8,5. Ficou muito próxima da mediana, ó, muito próxima. Gostou? Fechou então? Traz para cá, Jonathan, para a gente ter uma ideia. Se liga aí. Vamos para o nosso DJ, da matemática. Solta o som aí, Jonathan. Cadê o som? Agora sim. E fica ligado até as próximas videoaulas. Vamos junto, tá bom? Tchau, tchau.